Hello guys, how are you? Hoje eu vou falar para vocês dos adjetivos em inglês, ok? Os adjectives. Muita gente pronuncia adjectives, mas não é, tá? A pronúncia correta é adjectives, com a sílaba tônica na primeira sílaba, adjectives. Por que é tão importante que vocês conheçam os adjetivos ou a formação de adjetivos? Sim, porque tem uns adjetivos que eles nascem adjetivos, eu vou fazer assim, nascem adjetivos, e outros são formados como adjetivos, são colocados, derivados de verbos ou substantivos e que acabam se tornando adjetivos naquela frase, tá? Naquela oração. Se você não sabe, não reconhece, não entende onde o adjetivo é colocado na oração, a sua leitura vai ficar cansativa, você vai se perder. Muitas vezes você vai fazer a tradução errada. Vocês vão ver aqui como que, se você não reconhece que aquilo é um adjetivo, a sua tradução pode sair totalmente equivocado, seu entendimento da frase pode sair totalmente equivocado. Então, primeiro, o seguinte, na língua portuguesa, eu posso muito bem falar comprei um bom computador ou comprei um computador bom, tá? Na grande maioria das vezes, nós podemos, em português, usar essa inversão. Ou coloco o adjetivo antes do substantivo ou depois do substantivo. Na língua inglesa, não temos essa opção, tá? Então, quando nós temos o nome, o substantivo ali, que nós queremos adjetivar, nós precisamos colocar sempre antes, é uma regra, o adjetivo vem antes. Então, eu não posso falar a computer good, tá? Sempre vai ser a good computer, ok? Vamos então para a aula que nós vamos ver alguns detalhes do conteúdo de adjetivos. Lembrando que os adjetivos, então, são as qualidades que nós damos aos nomes. Em inglês, substantivo noun, que é nome, né? O substantivo é um nome. Então, os adjetivos são aquelas qualidades. E lembrando, então, em inglês vem sempre antes. Vamos para o conteúdo. Eu vou me posicionar aqui no meio. Eu vou ir grifando para vocês o conteúdo aqui. Deixa eu achar minha canetinha. Então, retomando, o adjetivo vai deixar a leitura mais fluente e significativa, porque se você não reconhece, você vai traduzir errado. É diferente do português a formação na frase, né? Porque aparecem antes do substantivo. Eu coloco aqui muita confusão, mas é para quem não assistiu essa aula. Depois que você assistir, não vai ser mais confuso para você, ok? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Eu trago uma cesta de alimentos e alimentos o quê, né? Lembra que eu falo que as imagens ajudam muito? Então, se você não soubesse o que era healthy, se você soubesse simplesmente o que era foods, você ia saber que era alimentos o quê? Né? Pela inferência, a gente já sabe que são alimentos saudáveis. Olha aqui, este adjetivo, aqui nós temos um adjetivo. Ops, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos um adjetivo, certo? E esse adjetivo, ele vai vir, obviamente, antes do substantivo. Alimentos saudáveis. Esse adjetivo foi formado como? Primeiro, a palavra primitiva aqui é health. Quem sabe, health significa saúde. E foi adicionado um Y. Então, não se esqueçam, alguns adjetivos vão ser derivados de substantivos, acrescentando o Y, tá? Mas não se confundam que muitas vezes o Y também indica outras classes gramaticais, tá? Verbos. Então, você vai ter que analisar dentro da frase. Então, esse healthy nasceu da palavra saúde. Saúde virou saudável. Então, nós batemos o olho e nós lemos comidas, alimentos saudáveis. Então, a primeira dica aqui é a formação de adjetivos com o Y. São todos adjetivos que se formam assim?
Não, como eu falei, alguns já nascem adjetivos e eles não mudam a carinha deles, tá? Esse aqui foi derivado da palavra do substantivo saúde. Deixa eu ir para o próximo slide aqui. Aqui nós vemos ainda um prato de comida, né? E aí nós lemos lá, a balanced diet. A balanced diet. Olha que engraçado, né? Balance, nós sabemos que é balança, mas na área da nutrição, da saúde e muitas outras áreas, mas essa área usa bastante esse termo, a balanced diet, é uma dieta balanceada, no sentido de equilibrada. Por que eu sei que balance aqui não é passado? Depois nós vamos ver que esse ED nem sempre é passado. Porque esse A, então, ele vai se referir à dieta. A é um ou uma, né? Uma dieta. Essa dieta está o quê? Aí nós voltamos para o adjetivo. Essa dieta, ela é balanceada, ela é equilibrada. Então, de novo, tínhamos a palavra primitiva que é balance, que é equilíbrio ou equilibrar, e transformamos a partir dela com a terminação aqui D, no caso já terminava em E, então colocamos o D, virou o quê? O adjetivo ada. Sempre que a qualidade que vem, né, antes do substantivo termina em ed, ela é lida em português como ada, balanceada, equilibrada. Ok? Então, aí mais uma formação de adjetivo. Ele não nasceu com essa carinha. Ele foi transformado a partir da palavra primitiva balance. Ok? Até aí? Temos agora adjetivos que nasceram adjetivos. Tá, gente? É claro, aqui eu falo de uma maneira muito simplificada, eu não vou entrar a fundo nas regras gramaticais, né? Na origem da língua, mas é para vocês terem essa ideia de que os adjetivos podem nascer adjetivos ou se transformar em adjetivos. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 adjetivos que nasceram adjetivos, né? Young, high e recent. Então, young subjects, nós lemos aqui sujeitos jovens, então lemos, como eu falo, de trás para frente, porque primeiro nós lemos o substantivo. High values, valores altos, high, alto. Recent data, data, lembrando que é plural, tá? É uma palavra, um plural irregular, não existe o S, então é dados recentes. Então, aqui a palavra não alterou, não colocamos ED, não colocamos Y, não colocamos ING, que vocês vão ver também que os adjetivos podem terminar em ING. Ele simplesmente é do jeito que ele nasceu e ficou. Cuidado, cuidado, cuidado com isso aqui. Muito importante prestarem atenção. Porque coloca até uma plaquinha ali, né? Um símbolo do atenção, attention. Attention. Nós temos aqui chamados grupos nominais, né? Quando nós temos um substantivo que é o núcleo e antes dele vem uma palavrinha, ela pode ser um adjetivo nascido adjetivo, um adjetivo transformado adjetivo ou um substantivo que foi colocado ali e ele está fazendo o papel de modificador de outro substantivo. Então, ele faz o papel de adjetivo, de qualidade. Então, você fala, nossa, professora, research é um substantivo. Research significa pesquisa. Sozinho, sim. Research é pesquisa. Quando eu coloco a palavra research antes de outro substantivo, ele vai virar uma locução adjetiva, ele vai virar uma qualidade daquele artigo. Paper é papel, mas também é artigo científico, tá? Então, por isso que vocês precisam cuidar na leitura, porque muitas vezes as pessoas vão lendo assim, correndo, e lê a pesquisa do papel, né? Então, calma. Primeiro eu tô dando esses bloquinhos para depois fazer uma leitura mais extensa.
É esta a maior dificuldade que deixa a leitura truncada. É você não reconhecer que um substantivo ele vai fazer papel de qualidade, de adjetivo, quando ele estiver nesse grupinho. É um grupinho fechado, que pode ter 1, 2, 3, eu vou mostrar no próximo slide. Então, aqui a palavra original pesquisa como um substantivo virou uma locução. Por que é locução? Porque tem esse D, tá? Virou uma locução adjetiva, artigo de pesquisa, ou seja, ela virou uma qualidade, um adjetivo, vamos colocar adjetivo, virou uma qualidade do artigo, porque não é um artigo de opinião, não é um artigo longo, é um artigo de pesquisa. Mesma coisa aqui. Nós temos a palavra body. Body é corpo, é um substantivo. Então, muitos alunos meus vinham e falavam assim, o corpo e a massa, o corpo da massa. Não, se ele está nesse conjuntinho, ele virou qualidade da massa. Essa massa é a massa, que tipo de massa? Corporal. Então, a palavra body, ela é originada corpo, substantivo, e ela não foi modificada para estar ali. Ela não foi colocado nada nela, nenhum sufixo nela. Ela simplesmente, quando foi colocada nesse grupinho do núcleo mass com o body na frente, ela virou uma qualidade. O body, então, se transformou eu chamo de adjetivo, numa qualidade para aquela massa corporal. Então, eu coloco aqui, um substantivo pode fazer papel de adjetivo, né, gente? Não é nem isso. Ele é um modificador daquele substantivo que ele está agindo, está na frente. Então, tentem olhar em blocos, quando vocês forem ler, para não fazer a leitura errada. Não é o corpo da massa, não é a pesquisa do papel, é ao contrário, certo? Então, como eu falo para os meus alunos que leem textos, qualquer tipo de texto, principalmente acadêmicos, esse eu retirei de textos científicos, nós podemos ter grupinhos curtos assim, research paper, body mass, mas às vezes nós temos várias qualidades para uma palavra, igual a gente fala no português, né? Eu comprei um computador bom, barato, bonito, né? Em inglês tudo vem na frente. Então nós temos que identificar que esse grupo nominal, o substantivo é a palavra disease. Quando nós batemos o olho, nós temos que fechar num bloco. Então, a gente está lendo o texto aqui, na frente. Aí a gente vem, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ou seja, disease é o núcleo. E nós vamos voltando. Doença pulmonar, obstrutiva, crônica. Professora, a gente sempre vai ler assim? Esse, depois esse, depois esse? Não, tá? Você tem que ver como que vai ficar melhor no português. Ok? Então, isso depende muito de como fica bom no português. Então, vocês vejam que pode ter um adjetivo, 2, 3, 4. Imagina essa leitura se você não reconhece que esses são qualidades de disease. Você vai ler uma crônica obstrução no pulmão da doença. Muda completamente a sua leitura, muda completamente o entendimento daquele texto. Então, a aula de hoje eu foquei principalmente na importância de reconhecer quando é adjetivo. Vá lá pro substantivo e volte, ok? Essa questão aqui de gênero também é importante. Quando nós sabemos que em inglês os adjetivos não têm gênero, tá, pessoal? Não tem gênero, por exemplo, não é nem masculino nem feminino. Esta parte aqui. Vamos lá. Eu posso falar a hypertensive man, a hypertensive woman, hypertensive men, hypertensive women. Ou seja, é hypertensive para todo mundo. Men, homem, men, homens. Tá? Men com A, homem, men com E, homens. Woman com A, mulher. Women, muda a pronúncia aí, tá? Woman, women. Man, man, woman, women. Um homem, o A sempre indica singular, tá?
um homem hipertenso, uma mulher hipertensa. Aqui no plural nós não colocamos A, porque eu não falo homens. Homens hipertensos, mulheres hipertensas. Tá? Então, é outra característica dos adjetivos. Eles sempre serão iguais para gênero e número. Eles só têm um gênero, ou seja, eles têm um gênero neutro e não tem plural nunca. Eu não falo hypertensive women, ok? O próximo vídeo, eu vou tratar mais de adjetivos, porque essa é uma aula muito extensa, ok? Vou falar sobre as terminações, vou falar sobre como formar adjetivos a partir de verbos, a partir de substantivos. Então, não percam as próximas aulas que eu vou trazer sobre formação de adjetivos, ok? Eu espero, então, que vocês tenham aprendido a importância dos adjetivos, do reconhecimento dos adjetivos na frase e não perca as próximas aulas de formação desta classe gramatical tão importante para vocês, ok? Thank you very much. Bye bye. See you.